Dando sequência às atividades do primeiro pré-congresso SOBEP 2024, nós temos a grande satisfação de receber o Dr. Rafael Moraes, que ministrará o tópico intitulado Ferramentas de Inteligência Artificial aplicadas à redação científica. O professor Rafael Moraes é um expert em diversos assuntos relacionados aos campos do ensino e também da investigação em odontologia, e hoje vai trazer esse assunto que é de amplo interesse para a nossa comunidade acadêmica. O professor Moraes é professor associado da prestigiosa Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Pelotas. Seguimos com a transmissão do professor Rafael. Olá, eu sou Rafael Moraes, sou professor da Universidade Federal de Pelotas e para mim é um prazer estar falando com vocês da SOBEP. Espero que vocês estejam aproveitando o congresso. Essa é uma aula que vai falar sobre inteligência artificial na escrita científica. A ideia é a gente falar sobre ferramentas que são úteis para você escrever seus artigos, escrever seus textos, e você vai perceber que existem ferramentas para muitas outras aplicações, tanto na área acadêmica quanto na área clínica. Hoje o foco vai ser mesmo a gente falar sobre escrita científica. Eu espero que até o fim da aula você perceba quão poderosas são essas ferramentas e que você consiga dar os seus primeiros passos no uso. Eu gosto de falar da inteligência artificial mencionando que, no momento, ela está muito popular. Realmente tem muita gente falando sobre isso e vai, nas próximas 10, 20 anos, vai ter um desenvolvimento impressionante nessas áreas. E é nesse momento que a gente tem uma popularização, muitas pessoas acham que é uma novidade. Eu gosto de dizer que a inteligência artificial é uma novidade que levou 7 décadas para, do nada, ela realmente se tornar popular. Parece que foi do nada, mas a verdade é que houve muito desenvolvimento nesse tempo, e agora a gente está experimentando uma combinação entre um grande desenvolvimento tecnológico com um momento em que as ferramentas e o poder que essas ferramentas têm consegue realmente fazer muitas coisas e estar na palma da mão das pessoas. Qualquer um pode usar ferramentas de inteligência artificial, e é isso que faz o boom que você vê hoje em dia, de tanto que se fala sobre essas ferramentas. Se a gente for olhar na linha do tempo do desenvolvimento desse tipo de ferramenta, o primeiro grande desenvolvimento foram exatamente os neurônios artificiais lá na década de 40, que a ideia aqui era simular muito o que acontece na biologia, no nosso cérebro, dentro de sistemas computacionais. Foi isso que permitiu um processamento de uma grande quantidade de dados a partir daquele desenvolvimento. Então, na década de 40. E depois, em 1950, veio o jogo da imitação de Alan Turing, que inclusive virou um filme depois. É muito interessante perceber que a ideia aqui, lá em 1950, é que você não precisava definir o que era algo inteligente ou não. Como uma máquina, a gente vai definir que ela é inteligente ou não, especialmente porque isso ia levar a muitos debates filosóficos sobre o que é ou não inteligência. Então, o jogo de imitação do Alan Turing, ele define que algo vai ser considerado inteligente ou não se você não conseguir discernir se algo foi feito por uma máquina ou por um humano. E hoje a gente está vivendo um momento em que a gente já não consegue mais definir o que é gerado por máquinas e o que é gerado por humanos, porque os conteúdos são realmente humanizados e por isso que essas ferramentas são tão poderosas. Depois levam-se muitos anos ali, em um período até 1974, que é conhecido como a época de ouro da inteligência artificial. É uma época em que se desenvolveu muitas das ideias que hoje estão sendo colocadas em práticas, mas não havia um desenvolvimento da tecnologia suficiente para que a inteligência artificial atingisse o seu grande potencial. E isso, então, a partir de 75 até o início dos anos 90, o período ali é conhecido como o inverno, ou os invernos da inteligência artificial, porque realmente a tecnologia não estava desenvolvida a ponto de permitir grandes avanços nessa área. Então, a partir dali do desenvolvimento computacional e dos sistemas de computador, é que realmente você retoma as possibilidades com a inteligência artificial, até que hoje, né, as pessoas têm à sua mão à disposição diversas dessas ferramentas, e eu queria enfatizar que a gente está vivendo apenas o início dessa popularização. Em breve, muitas outras coisas vão aparecer, muitas outras possibilidades, e certamente a prática que você tem, seja clínica, seja acadêmica, ela vai ser impactada e já está sendo pelas ferramentas de inteligência artificial, especialmente pelas novas gerações de pessoas que nascem no mundo digital, e hoje já há pessoas nascendo no mundo em que a tecnologia é afetada pela inteligência artificial. Eu também gosto de falar sobre inteligência artificial do ponto de vista, usando a analogia de futebol ou de um videogame de futebol. O primeiro jogo FIFA que eu joguei foi em 1994, então você tinha videogames com pouco desenvolvimento tecnológico na época, e era um sistema que basicamente você entendia que era futebol, mas estava muito longe de simular
realmente o futebol que a gente tem hoje em dia. Mas você conseguia perceber que era futebol. Então, ao longo do tempo, ao longo dos anos, até chegar hoje, né, desse jogo de 1994 até hoje, o que você teve de desenvolvimento que realmente impactou essa área? Desenvolvimento tecnológico, os algoritmos e a inteligência artificial. É exatamente a mesma coisa que tem impactado a odontologia. Tecnologia, algoritmos e inteligência artificial. Se você comparar o jogo de 1994 com os jogos de hoje, aqui o mesmo goleiro, Buffon, no FIFA 23 e no FIFA 99. Ali em 99 a gente achava que os gráficos estavam legais, estavam simulando muito parecido com o que era o goleiro, mas hoje você tem uma simulação muito melhor, pelo menos da parte física. Agora, a parte física é uma pequena parte dessa simulação, né? Como é que você simula a própria característica desse goleiro, a forma como ele atua, a forma como ele salta, a forma como ele defende? É mais fácil você fazer a parte gráfica do que propriamente a forma como ele atua. Então, por mais que o desenvolvimento tecnológico tenha avançado, a gente ainda está muito longe de realmente simular exatamente como as coisas funcionam, mas as ferramentas já deram um avanço grande a ponto de a gente poder utilizá-las com uma boa precisão. Não sou expert em inteligência artificial em si, e nem quero ser, a verdade é essa, mas eu sou um usuário de ferramentas de inteligência artificial e eu acho que você pode se tornar também um usuário tranquilamente. Você não precisa saber usar todas as ferramentas, mas você pode usar algumas daquelas que estão à sua disposição. Para você ter uma ideia, existem 3 campos principalmente nessa área, que são inteligência artificial, aprendizado de máquinas ou machine learning e o deep learning. A inteligência artificial é uma técnica que vai permitir máquinas imitarem o comportamento humano, algo bem abrangente. O aprendizado por máquinas, as máquinas então vão se aprimorando com o tempo e com a experiência à medida que elas são treinadas e os usuários interagem com elas. E o aprendizado profundo, deep learning, ele já funciona com redes neurais em múltiplas camadas que vão permitir o processamento de uma quantidade enorme de informações. É por isso que a gente chega hoje no estágio que a gente está, a possibilidade de processar uma quantidade enorme de informações ao mesmo tempo. E a gente vive um momento em que a gente tem à disposição muitas inteligências artificiais, ferramentas que são chamadas de generativas. Elas são capazes de gerar conteúdos, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na sequência. Acho que a gente, do meio acadêmico, do meio clínico, da área de saúde, a gente tem alguns desafios pela frente, vários deles, e também várias oportunidades. Eu não quero enfatizar apenas um lado ou outro, mas vou trazer como exemplo alguns dos desafios e das oportunidades que eu percebo que a gente tem pela frente. Do ponto de vista de desafio, a gente não vai poder negar o papel que essas ferramentas, que a tecnologia, os algoritmos, eles vão ter sobre a nossa cultura e a própria forma como a gente pratica e vê saúde. Veja nesse exemplo do uso de filtros das redes sociais. Eu gosto de dizer, ou costumo dizer, que os filtros do Instagram e de outras redes sociais, eles passaram a ser a harmonização orofacial da vida real começou a ser, tornar as pessoas que usavam os filtros parecida com os filtros, ou seja, a harmonização é o filtro da vida real. E existem estudos, inclusive, como esse, que mostram uma associação entre o uso desses filtros, né, por usuários e depois a procura por procedimentos faciais estéticos. Então, não dá para a gente subestimar a influência que esse tipo de tecnologia tem sobre nossa cultura e a forma como a gente pratica e vê a odontologia, inclusive como a gente vê beleza. Então, às vezes a própria harmonização facial fala que é um procedimento minimamente invasivo, mas se muda a forma como a gente enxerga a beleza, será que isso pode ser considerado algo pouco invasivo? Aqui uma reflexão mais geral, mas certamente essas ferramentas permitindo transformar as pessoas em avatares dentro do mundo digital vai impactar ainda mais a forma como a gente se enxerga e enxerga beleza e naturalidade. Oportunidade, eu vejo por um lado em que você tem uma infinidade, uma pandemia de ferramentas de inteligência artificial que você pode utilizar, começar a utilizar hoje na sua rotina diária, de novo, seja ela clínica, seja ela acadêmica. Se envolve algum meio digital, algum sistema de computador, certamente existe uma ferramenta de inteligência artificial que pode te ajudar. De alguma forma, você pode, inclusive, procurar nesse site, que é uma inteligência artificial que serve para buscar outras inteligências artificiais do lado direito da sua tela. Ali é um site de procura de ferramentas. Então, normalmente eu digo para as pessoas, comece pelas ferramentas generativas de texto, como o ChatGPT, para então ir para as outras ferramentas, porque é a forma como você interage com essas ferramentas de texto, ela é interessante e você vai entendendo como esses sistemas funcionam. Dentro do ponto de vista da IA na redação científica, eu também acho que se você não tem nenhuma experiência nisso, se você não leu ainda nenhum conteúdo, se você ainda não experimentou,
essas ferramentas, seria legal você começar com uma leitura básica, como esse artigo que está na sua tela, que você pode baixar, inclusive apontando seu celular para o QR Code, que é exatamente o básico de como a inteligência artificial pode ajudar na redação científica. Falo o básico das ferramentas e o básico do seu uso. Eu acho que a gente sempre tem que começar pelo básico, por isso a sugestão de você começar lendo algo, e também há outras literaturas, outros artigos que abordam esse tema. Está aparecendo estudos de todas as áreas divulgando esse tipo de abordagem, porque certamente é algo que vai virar rotina para a gente. O uso de ferramentas de inteligência artificial na nossa rotina de escrita de artigos, de casos clínicos, da comunicação com o paciente. Então, obviamente, há desafios éticos, desafios do seu uso diário. Então, muita gente está abordando isso em artigos científicos. E esse artigo, por exemplo, ele traz exemplos de ferramentas para assistência na leitura, na escrita científica, assistência na tradução, que são as setas vermelhas, e também na geração de conteúdo, são as setas verdes, e também na geração de conteúdo, que é a seta vermelha logo abaixo. Eu acho que na geração de conteúdo a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente aí vai estar delegando a geração de um conteúdo intelectual para uma máquina, para um equipamento, para uma inteligência artificial, quando o especialista ainda é a gente. Então, para esse tipo de uso, eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado. Antes de entrar propriamente no uso das ferramentas, eu quero abordar 3 aspectos que, ao meu ver, são essenciais para o uso da IA na escrita científica, uma reflexão mais geral sobre o impacto e a forma como a gente vai utilizar essas ferramentas, que, ao meu ver, são muito úteis, mas certamente elas estão associadas a alguns desafios e algumas necessidades de desenvolvimento. Primeiro delas, se você está com a impressão de que você vai usar a IA e ela vai escrever os seus artigos, essa impressão está errada. Ela vai te ajudar a escrever artigos, mas não vai escrever os artigos para você. Se você pedir para ela escrever o artigo, ela escreve. Mas nesse momento você está delegando a intelectualidade, a geração de conteúdo, você está tornando a máquina o especialista naquele tema que deveria ser você. Então, certamente ela pode te ajudar como um assessor na escrita dos seus artigos, dos seus textos, talvez na montagem de aulas, na criação de imagens e de figuras. Vou mostrar alguns exemplos ao longo da apresentação. Mas não delegue a ela a escrita do artigo em si, e sim a assessoria enquanto você está escrevendo o artigo. O segundo ponto é que o filtro humano ele continua indispensável, do início ao fim, seja na revisão do conteúdo que foi aprimorado pela redação científica, pela inteligência artificial, seja na seleção das fontes que você está utilizando para redigir os seus estudos, porque em alguns casos você pode usar ferramentas de inteligência artificial também para buscar artigos, para fazer uma análise de conteúdos científicos disponíveis na literatura. Porém, o filtro humano ele precisa estar ali. Você continua sendo a pessoa a utilizar, a selecionar as fontes e a criar as ideias. Portanto, o seu filtro é indispensável do início ao fim. Não pense que você vai apertar um botão e as coisas vão simplesmente funcionar. Então, você diga, escreva um parágrafo de um texto e a IA vai entender as suas ideias. Não tem como, você vai ter que colocar ali as suas ideias e pedir ajuda dela no aprimoramento da clareza, da fluência, da remoção de erros, e aí sim você vai estar usando de uma forma bastante efetiva e certamente de uma forma ética. E o terceiro ponto é que o especialista ou a especialista continua sendo você. Não delegue a inteligência artificial o fato dela ser especialista. Especialmente esse ponto aqui é para estudantes, pessoas que estão começando a trilhar uma vida acadêmica, e se você já é professor, já é pesquisador clínico, já tenha uma experiência mais tempo, fomente isso junto a seus alunos, porque é bastante tentador você passar para a inteligência artificial aquele lado do trabalho da escrita científica, que dá trabalho exatamente, que é a construção das ideias, a construção do conteúdo. Mas isso ainda precisa ser feito pelo especialista, que é a pessoa mais adequada para fazer isso, e não a inteligência artificial. De novo, veja a inteligência, essas ferramentas, a inteligência artificial e essas ferramentas como assessores na escrita do seu texto. O que é uma IA generativa, uma inteligência artificial generativa? E aqui pode ser generativa de texto, de vídeo, de imagens, de artes gráficas, uma série de possibilidades você tem de geração aqui. Mas são modelos que foram treinados, né, e aprendem padrões e estruturas de dados. Então, você coloca muitos dados que entram nessas ferramentas e elas conseguem gerar, a partir de modelos e padrões que elas aprendem, dados que saem. Então, você coloca um texto, ela entende que há padrões ali e ela transforma aquilo em um padrão mais tradicional, mais comum, que foi mais testado, em que o próprio sistema entende que ele é mais claro, ele é mais fluente. Então, é um assessor de texto. É como se você contratasse alguém para ler seu texto
e essa pessoa fosse ali melhorando as ideias, trocando uma palavra por outra, trocando uma frase para cá e para lá, e tornando, então, a leitura mais facilitada. Esse é o uso que eu tenho feito da inteligência artificial para os meus textos, para os meus artigos. Se há pessoas fazendo além disso, a experiência não é a experiência que eu tenho. A minha experiência é apenas me ajudando a tornar as minhas ideias mais claras e mais escritas de uma forma mais fluente, especialmente quando eu escrevo em inglês. A gente tem que publicar muitas vezes em inglês, não é o nosso idioma principal, você comete pequenos erros e a inteligência artificial te ajuda a cometer menos. Não é infalível, mas certamente no inglês elas funcionam melhor. Eu já testei em português também, no inglês elas funcionam melhor porque elas são mais treinadas no idioma inglês. As ferramentas que eu tenho utilizado para textos são principalmente o ChatGPT, mas também o Bard e o SciSpace, dependendo da situação. Eu vou mostrar um exemplo aqui de uso de cada uma delas, mas eu acho que você deve começar pelo ChatGPT. É a mais treinada, é a mais conhecida, é a primeira que apareceu assim com um boom, né? Em 5 dias ela passou de 1 milhão de usuários, então gerou assim um boom muito grande. Ela tem uma versão paga, mas todos os exemplos que eu estou mostrando aqui, eles são apenas das versões gratuitas das ferramentas, mas todas elas, certamente, elas oferecem um serviço pago em que você tem uma base de dados maior e possibilidades maiores também com essas IA. Então, eu tenho utilizado para aprimorar os textos, ou seja, deixá-los mais claros, melhorar a fluidez do texto, a fluência. Quando você lê, você vê que as suas ideias estão expressas de uma forma melhor, certo? E para reduzir o gap linguístico. Acho que aqui é uma oportunidade para a gente que faz pesquisa, escreve artigos científicos e que se comunica com a comunidade acadêmica internacional, de você ter uma redução daquela disparidade em quem é falante nativo da língua franca, que é o inglês, e de quem não é falante nativo de inglês, e que a gente sabe que a gente passa por um certo perrengue, às vezes, para nos comunicar, escrever os nossos textos e comunicar nossas ideias numa língua que não é a nossa. Acho que a gente faz um papel formidável em nos comunicar em outra língua, não sendo a nossa materna, e eu acho que essas ferramentas nos ajudam a reduzir essa diferença, especialmente quando a gente está falando de textos. Há ferramentas para melhorar as narrações, há ferramentas para você treinar o idioma, então há muitas possibilidades. Eu vou meter aqui nas ferramentas especificamente para a escrita científica, que são aquelas que geram textos, certo? Para que eu tenho utilizado, e eu tenho utilizado diariamente na minha rotina de escrita e comunicação científica, eu posso dizer para vocês que eu estou praticamente viciado no uso dessas ferramentas, porque elas ajudam muito, especialmente reduzindo o tempo que eu uso para essa redação, certo? E também me permite que eu consiga tornar as minhas ideias escritas de uma forma mais clara e mais rápida. Então, eu tenho utilizado para melhorar a fluência do texto. E aí, do artigo do início ao fim, eu nunca coloco o artigo inteiro lá, eu coloco trechos, mas por trechos eu vou melhorando a fluência. Eu uso para gerar melhores títulos para os meus artigos, especialmente selecionando algumas das palavras que elas sugerem, né, na escrita dos títulos. Então, eu vou lá no ChatGPT, por exemplo, digo que eu explico para o ChatGPT que eu estou trabalhando em um artigo científico, o título é aquele, e peço sugestões de outros títulos. Dificilmente eu vou pegar uma sugestão de título e usar. Aqui o ChatGPT me deu mais uma palavra ou outra, uma troca aqui ou ali que ele sugere, eu acabo incorporando no meu título de artigo. Para resumos, já usei também em algumas situações, e eu vou citar um exemplo bem característico. Eu estava escrevendo um artigo que ele tinha um capítulo de resultados bastante extenso, muitas variáveis envolvidas. Eu sou da área de materiais, então tinha muitos testes de materiais envolvidos, e você transformar aquilo em 100 palavras, por exemplo, para colocar lá no abstract do seu artigo, não era um serviço tão fácil. A gente faz isso, mas a gente às vezes pode demorar uma manhã inteira, dependendo do texto, para terminar um resumo, né? Então eu fiz um teste para o ChatGPT para ele transformar aquele capítulo de resultados em um texto de até 100 palavras, resumindo as ideias principais. Ele transformou e eu gostei muito do resultado, me ajudou muito a escrever aquele capítulo, aquela parte dos resultados do resumo do artigo. Obviamente, eu fui ali e refinei, troquei uma palavra ou outra, fiz com que o texto que ele criasse refletisse as minhas ideias, mas me ajudou muito nesse momento. Outros usos que eu faço, e aí sugiro que vocês comecem escrevendo o artigo e depois façam esses outros usos. Carta ao editor. É um momento em que a gente tem que comunicar uma série de coisas, inclusive a relevância do nosso estudo para o editor da revista. E muitas vezes o que a gente faz? A gente pega uma porção do artigo e coloca ali, mas você pode pedir para essas ferramentas de inteligência artificial fazerem uma reformulação daquela sentença com outras palavras, mas mantendo o sentido, por exemplo, e aí você não fica tão redundante, apenas copiando e colando
o que está no seu artigo, e algumas outras ideias que você pode expressar ali, ela também vai lhe ajudar a evitar os erros. A carta ao editor é o primeiro contato que o editor tem com você, e ali erros de idioma naquele momento são muito ruins. Então, é uma possibilidade que você tem de evitar que esses erros apareçam. E também muito na resposta aos revisores, muitos da argumentação que você faz ali, quando você responde os revisores, não são necessariamente alterações de texto, são explicações, contextualizações, uma construção de ideias para mostrar que o seu ponto de vista é um pouco diferente, às vezes, do revisor. E isso não necessariamente a gente usa uma linguagem 100% científica ali. Muitas vezes a gente está contra-argumentando mesmo. Então, para esse tipo de uso, para mim é um dos principais das ferramentas de inteligência artificial, porque você pode escrever essa resposta de uma forma mais livre, sem se preocupar tanto com a palavra que você está usando, às vezes com a repetição de palavras, e pedir para a inteligência artificial transformar aquilo num texto mais claro, que continue expressando as suas ideias, você já vai ver os exemplos. Também e-mails em inglês. Eu tenho usado para posts na rede social, eu construo ali a legenda de uma postagem no Instagram e peço para essa inteligência artificial, por exemplo, transformar em um texto mais claro, mais curto, legendas de imagens, legendas de post, enfim, é uma série de usos, todos eles de texto, certo? Se você nunca utilizou, essa aqui é a primeira interface que você vai ter em contato com o ChatGPT, você vai ter que ir ali, você pode ler os termos de uso na onde está marcado com 1, ou você vai direto para o login, ou para fazer o cadastro onde está marcado por 2, você vai ter que colocar o seu e-mail, definir uma senha, verificar seu e-mail, você vai lá, e esse processo acontece para todas as inteligências artificiais que você utilizar, você vai ter que colocar seus dados, seu telefone. Se você não quer fazer isso, ok, você vai decidir que você não vai usar essas ferramentas, mas certamente elas vão querer esse tipo de informação, e ali onde está o 3 é onde você vai colocar o prompt, certo? Isso aqui você vai aprender mais utilizando, esses primeiros passos são para você começar a fazer o uso. Então, onde está o prompt ali, você vai colocar o seu comando, que é a forma como você interage com a inteligência artificial. Como exemplo, eu peguei o primeiro artigo que eu publiquei, isso é lá em 2005, eu era aluno de iniciação científica, inclusive eu fiz um post sobre os erros que eu cometi nesse artigo, certamente se eu tivesse inteligência artificial eu poderia ter cometido menos erros. Peguei só a introdução, já tinha sido revisada pelo idioma, então não tinha erros de idioma, mas eu queria deixar ela mais fluida, certo? Primeiro ferramenta que eu testei aqui foi o SciSpace, que você entra nesse endereço que está logo abaixo, ali, typeset.io. Ele tem ali, nas setas verdes, ferramentas para revisão de literatura, para extrair dados de PDF, para leitura de artigos como um copiloto, ou parafrasear, que é escrever de uma forma diferente, que é o que eu testei aqui. Então, onde em cima é o texto original, embaixo são os textos modificados. É claro que você não vai ler o texto agora, mas eu marquei em amarelo as alterações que ele fez. São basicamente alterações para melhorar a fluidez e o entendimento das ideias. Não são grandes alterações, porque, de novo, esse artigo já tinha sido revisado em seu idioma. Depois eu fui para o ChatGPT, fazer a mesma coisa. Aí eu peguei o texto do Paraphraser, que já estava melhorado, e coloquei no ChatGPT para ver se ele modificava, se ele me dava mais ideias. E aqui está um exemplo de prompt que você pode usar no ChatGPT. Veja que é algo simples, mas você precisa dar um contexto para a inteligência artificial. Então, nesse exemplo, para essa tarefa, você deverá atuar como falante nativo do idioma inglês. Afinal, eu estava escrevendo em inglês. E eu poderia fazer todo o prompt em inglês, mas eu fiz em português. Você deverá revisar o texto a seguir, aprimorando clareza, leitura, ortografia e gramática. Veja, eu escrevo na sequência, não adicione novos conteúdos. Eu não quero que a inteligência artificial ache que ela está criando algo comigo. Ela só está aprimorando o que eu criei. E ainda disse para manter as referências, os números entre parênteses, conforme citados, porque já estavam os números citados ali, eu não queria perder essas referências. Se você não dá esse comando, muitas vezes ela apaga essas referências. Você pode usar também comandos parecidos para melhorar a lista de referências ou reformatar a lista de referências do seu artigo. Isso é um uso para você testar depois. Comece com um comando simples assim. E aí veja o que ele fez. Ele modificou o texto que já estava aprimorado. O texto em verde é o que veio lá do SciSpace. O texto que vem abaixo é o texto que vem do ChatGPT. E, de novo, é uma palavra aqui, é uma troca ali, é uma palavrinha por outra, um sinônimo. Então, se você ficar testando várias vezes, ele vai ficar mudando várias vezes. Mas você não precisa de um texto que fique sempre sendo alterado. Você só precisa de um texto claro, conciso e que expresse suas ideias. Portanto, eu não fico testando várias para um texto. Eu uso sempre a mesma e, normalmente, eu uso o ChatGPT. Quando que eu não uso o ChatGPT? Quando ele está fora do ar. Aí eu uso o Bard. E o Bard, ele tem uma parte interessante nele, que ele te explica as alterações que ele fez. Então, veja aqui o mesmo texto, está lá o original, o texto revisado, para você comparar, e ele te explica as alterações que ele fez. Eu acho que
Isso aqui, especialmente para quem não tem um domínio da língua, para quem está começando, para estudantes ou para quem tem pouca experiência, eu acho que é uma boa ferramenta, inclusive para você perceber as alterações que estão sendo feitas. Então, qual dos 3 textos eu usei? Nesse caso específico, eu fiz uma mescla dos 3. Eu transformei essa minha introdução no artigo de 2005, na introdução que está abaixo, foi uma mescla dos 3, ok? Qual é o comando que eu faço ao final, para definir, tá, agora está pronto? Eu vou lá no ChatGPT e pergunto se há erros no trecho abaixo, certo? O que ele entende como erro? Ele entende problemas de ortografia e de gramática e também, às vezes, alguma palavra que ele entende que é mais comumente associada ao uso em conjunto com outra. Então, ele troca uma coisinha ou outra. Eu peguei o texto final que ele sugeriu e utilizei esse, ou teria utilizado se eu estivesse escrevendo esse artigo. Eu sempre reviso e leio inteiro tudo o que foi gerado e revisado pela inteligência artificial generativa, porque se você não fizer isso, você não tem como garantir que você sabia todo o conteúdo que estava ali gerado. Então, dicas para prompts efetivos, que é basicamente, agora você vai sentar na frente do seu computador, utilizando uma inteligência artificial e dando comandos para ela. E os comandos são esses prompts. Então, aqui eu vou colocar 7 dicas para prompts efetivos e que vão entregar aquilo que você precisa. Mas, de novo, você precisa sentar na frente do computador e testar. E ver o que você acha daquilo que vem. Teve algumas pessoas que me disseram assim, eu achei que trocou muitas palavras e não parecia eu escrevendo. Bom, então não é o caso. Refaça o comando para que não troque tanto a forma como você escreva. Então, não diga apenas assim, aprimore o texto abaixo, porque ele vai fazer algo mais aleatório. Não digo aleatório, mas algo mais geral. Deixe mais específico o que você quer. Então, coloque a parte mais importante do prompt no início, que é o contexto, é onde eu falei que era um artigo científico, era escrito em inglês e eu queria ajuda para aprimorar a ortografia, clareza e gramática. Então, ele vai se restringir a essas alterações, que é exatamente o que está sendo solicitado. Leia e veja se está claro e conciso e preciso, certo? Se tem alguma coisa ali que pode não estar bem entendida, altere. Lembre que essas ferramentas elas são treinadas em inglês. Então, quando você escreve em português, ela traduz para o inglês para entender. Vamos dizer assim. Então, se você puder usar no inglês, ótimo. Mas muitas vezes eu uso mais no português mesmo. Mas eu sempre reviso o prompt para ver se eu vou receber exatamente aquilo que eu quero. Se o resultado não for satisfatório, teste variações do prompt. Ao invés de você pedir para ela aprimorar o texto, diga que você quer uma alteração de fluência ou que você quer apenas uma revisão de erros. Então, são possibilidades que você tem com essas ferramentas de você ir testando diferentes prompts. A sugestão é que você revise clareza, ortografia e gramática, não gere conteúdo, como eu já falei, esse é o seu papel. Sempre revise todo o texto, não esqueça de fazer essa revisão, especialmente se você está copiando e colando de algum lugar, às vezes você pode trazer uma parte que as pessoas vão entender que você trouxe do ChatGPT, isso pode pegar mal para você. A sua supervisão é fundamental, porque no final das contas vão ser as suas palavras, né? Não adicione texto de outras pessoas lá, então você está revisando um artigo de alguém, não joga o artigo lá, não faça isso, nesse momento ainda não há garantia de sigilo. Então, e no seu próprio artigo vai colocando em pequenos trechos. Eu não acho que vai ser uma possibilidade alguém conseguir captar isso, mas eu ainda tenho um certo receio, eu acho que a gente vai por trechos, a gente evita erros que podem estar associados, e com qualquer inteligência artificial você deve usar com parcimônia. Se você acha que a moda da inteligência artificial vai passar, ela não vai. Inclusive, você pode fazer várias outras coisas, como criar imagens, como eu mostrei aqui, melhorar a resolução de imagens. Eu fiz isso no autor da área de materiais dentários, só tem imagens antigas, veja como melhorou a resolução da imagem. Criar vídeos, aqui um pequeno teste que eu fiz com uma foto em um sistema grátis. Então, não está bem claro o vídeo, não está tão bom, mas a gente percebe o poder que essas ferramentas têm. No futuro, qualquer um vai poder criar vídeos que você não vai conseguir discernir se são pessoas falando mesmo ou não. Se você quiser testar para slides, organogramas, mapas mentais, animações, narrações, treinar idiomas e uma série de outras possibilidades, eu deixo aqui algumas sugestões para você começar testando. De novo, assim como no ChatGPT, eu acho que você tem que começar por uma, né? Não testar todas ao mesmo tempo. Começa lá pelo ChatGPT, dê os seus primeiros passos, aí em seguida vá para a próxima ferramenta que se enquadra melhor naquilo que você está procurando no momento. Eu acho que se você está na dúvida se vale a pena começar hoje a utilizar a ferramenta de inteligência artificial, eu te digo, vale a pena sim. Eu não estou viciado à toa, é porque essas ferramentas são muito úteis. O que a gente tem de mais valioso é o nosso tempo, e elas me ajudam a fazer as mesmas tarefas em menos tempo, então me sobra tempo para fazer outras coisas. A revolução da inteligência artificial é inevitável. Se você acha que vai ser uma moda que vai passar, certamente
ela não vai. E eu costumo dizer, para encerrar, que você usa as ferramentas de inteligência artificial ou você vai simplesmente ser usado por elas, porque qualquer sistema eletrônico que você interage hoje em dia, até no seu celular, tem inteligência artificial que está capturando os seus dados. Espero que essa aula tenha permitido você dar os seus primeiros passos no uso da inteligência artificial para a redação científica. A gente se vê numa próxima. Um abraço.